Caro estudante, seja muito bem-vindo a mais uma aula da disciplina de pré-cálculo. Nesta aula, nós veremos sobre intervalos na reta. Nós vimos, em aulas passadas, que o conjunto dos números reais pode ser representado na reta, chamada assim reta real. Intervalos são nada mais do que partes da reta, digamos assim. Vejamos, dados dois números reais, A e B, com A menor que B, nós definimos o intervalo aberto de extremos A e B desta forma aqui. Veja só, colocamos o A, vírgula B, colocamos o colchetes para fora em ambos os extremos, tanto no A quanto no B, e escrevemos assim: x pertence aos reais, tal que essa barrinha na vertical, você lê ela como sendo tal que. E aí, depois da barrinha, a condição para o x. Veja, o x está entre A e B. Ele é um número maior que A e menor que B. Mas ele não pode ser A e não pode ser B. Por isso que é menor estrito que nós chamamos. E aí, o que acontece? Na reta, nós desenhamos dessa forma. Colocamos uma bolinha aberta no A, colocamos uma bolinha aberta no B, porque é o intervalo aberto, certo? Ele é aberto tanto em A quanto em B. A bolinha aberta indica que ali é o extremo do intervalo, mas pelo fato dela estar aberta, significa que o A e o B, eles não pertencem ao intervalo, certo? E aqui no meio, nós destacamos para que fique diferente das outras partes da reta. Pronto. Esse é o intervalo aberto de extremos A e B. Agora, veja a diferença desse aqui de baixo. Esse aqui de baixo, os colchetes estão para dentro, estão escritos da maneira usual como nós vemos eles nas escritas por aí. O intervalo fechado, que é este o caso, ele considera o A e o B pertencentes no intervalo. Veja, x pertence aos reais, tal que x é menor ou igual a A e maior ou igual a A, desculpe, e x é menor ou igual a B. X está entre A e B, está ali no meio, ele pode assumir quaisquer valores que estão aqui entre A e B, só que agora ele pode assumir o A, ele pode assumir o B. O A e o B, eles pertencem à reta. E quando o A e B, os extremos, estão dentro do... Reta não, dentro do intervalo. Quando o A e o B estão no intervalo, estão sendo considerados, nós colocamos os parênteses para dentro e aqui dentro nós colocamos que o A é menor ou igual a x. Veja a diferença. Quando eu escrevo A menor que x, significa que o A é menor que x e não pode ser x. Quando eu coloco A menor ou igual a x, aí ele é todos os valores menores que x, inclusive o x, certo? No lugar de parênteses aberto, no lugar de colchetes, para representar os extremos abertos, nós podemos colocar também parênteses, tá? Podemos colocar assim, ao invés de A, B, com os colchetes para fora, podemos colocar assim, A, vírgula B, e parênteses para representar ali extremos abertos, certo? Bom, temos também, então este primeiro é o intervalo aberto, o de baixo é o fechado, agora tem aqueles que não são nem abertos nem fechados, eles são mesclados, digamos assim. Veja esse aqui de baixo, ele é fechado em A e aberto em B. O x está entre A e B, certo? Ele está aqui dentro desse intervalo, só que ele pode ser A, porque aqui nós temos A menor ou igual a x, só que ele não pode ser B. Veja, o x é estritamente menor que B, por isso que a bolinha está aberta no B e fechada no A. E podemos ter também o contrário, veja, fechado em B e aberto em A. X é estritamente maior que A, então eles são números maiores que A e não pode ser o A, por isso que a bolinha está aberta no A. E ele é menor ou igual a B, ele pode ser igual a B.
Por isso que está fechada no B e nós temos a bolinha fechada aqui no B. Bom, esses são intervalos finitos que nós podemos escrever dentro da intervalos com os extremos finitos. Eles têm ali um comprimento finito. Agora veja, se eu quiser representar todos os números que vêm antes do A, tipo assim, tenho aqui o A, bolinha fechada no A, eu quero representar todos esses números daqui. O que eu faço? Eu coloco assim, x menor ou igual a A. Veja que o x só tem uma restrição quanto ao valor máximo que ele pode assumir. Ele é menor ou igual a A, ele não pode passar de A. Só que eu não tenho uma restrição inferior para ele. Então, nesse caso, nós colocamos assim, ó. Colocamos o símbolo de aberto e menos infinito. Então, o x começa de A e desce até menos infinito, de forma indeterminada. E aqui, no caso, está fechado no A, certo? Lembrando que eu poderia escrever assim também, o aberto no menos infinito, colocando parênteses, ao invés de colchetes para fora, certo? No infinito, ou no menos infinito, o colchetes é sempre para fora, certo? Eles são considerados ali como extremos abertos. Bom, e uma outra forma que também poderia ser o seguinte: quero considerar todos os números maiores que A, digamos assim, ó, daqui para frente e continua indefinidamente, sem parada. Então, eu tenho aqui o extremo inferior, que é o A, e aqui, veja, a bolinha está aberta, mas eu vou corrigir esse erro agora, eu vou colocar uma bolinha fechada, porque eu tenho colchetes aqui, ó, indicando que estou fechado em A. Então, a bolinha é preenchida, bolinha fechada, e o x está aqui a restrição, maior ou igual ao nosso A. Então, representando na reta, esses números aí, esse intervalo está fazendo menção a esta parte aqui, ó. E aí, continua de forma indefinida, certo? Então, no infinito, sempre quando tivermos menos infinito e mais infinito, o parênteses, o colchetes que vai ali do lado deles, é sempre o colchetes para fora, tá? O colchetes representando ali aberto. Ou, no lugar do colchetes, como nós já vimos, pode-se colocar também um parênteses, ok? Então, esses são os conceitos relacionados a intervalos, são conceitos iniciais, conceitos básicos. Espero que você tenha pegado aí as principais noções. Caso de dúvidas, converse com os nossos tutores. Um grande abraço e até a próxima!